Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou falar um pouco sobre o rabo de macaco. Muita gente me pergunta, muita gente quer saber como ter sucesso com o rabo de macaco. Nem sempre, né? Todo mundo consegue um cultivo de sucesso com ele, porque muitas vezes ele apodrece, ele começa a brotar e morre, né? E às vezes a pessoa erra por excesso de cuidado mesmo, né? E eu vou estar dando dicas então no vídeo de hoje sobre como você evitar esse excesso de cuidado. Muitas vezes a gente pensa que regar demais, molhar uma planta demais, a gente está cuidando, né? E muitas vezes essa rega é justamente o que você está fazendo de errado e acabando com a sua planta, com principalmente o seu cacto, sua suculenta, que são plantas que não toleram excesso de água, nem substrato encharcado. Então, aqui, ó, esse meu vaso de rabo de macaco é o exemplo disso. Eu posso falar com vocês assim com toda a certeza do mundo o quanto que foi fácil eu cultivar esse rabo de macaco, como que eu consegui fazer, né? Desde quando eu comecei o meu canal há 2 anos atrás, logo em seguida eu comprei uma haste só e nesses 2 anos eu tenho feito ele encher bacia. Essa bacia que ele tá nela hoje, ela é muito grande. A bacia da Nutriplan, das bacias de plástico dela, né? É a maior que eu comprei. Então, eu fui aumentando ele ao longo desses 2 anos, cortando, arrancando os brotos, mudando ele de substrato, colocando no sol pleno e eu consegui fazer ele ficar dessa forma aqui. Mas foi assim, eu sempre falo para vocês, toma bastante cuidado na hora de tirar, muda na hora de fazer a poda. Aqui, pessoal, olha, tem exemplos, ó, de cortes, né? Eu fiz um corte aqui, olha lá, eu fiz um corte e ele cresceu, eu fiz outro corte logo na frente aqui, ó, um pedacinho aqui na frente, eu fiz outro e ele já brotou novamente aqui na ponta e eu tô deixando crescer, ó, tá bem grandinha já. O que que eu faço com ele? Eu aumento ele através dessas podas que vão surgir brotações e dessas brotações eu vou tirando e colocando no substrato. Fiz isso durante esse tempo todo, né? Agora eu parei de tirar, porque aqui, ó, se eu for torcer esse, eu posso estar retirando ele e colocando no substrato, que ele já é uma nova muda. Só que eu já enchi essa bacia demais, eu não quero mais lotar ele de hastes, não quero porque já tá muito cheio. Olha aqui, desse lado, isso é uma muda que eu coloquei recentemente. Essa aqui, ó, tô tentando não fazer sombra porque eu tô gravando à noite pra vocês, né? E a luz tá bem em cima aqui da mesa, então se eu virar o celular aqui eu vou fazer sombra. O que que acontece? Cada uma dessas aqui, ó, foram hastes que foram retiradas e eu fui fincando. Fui colocando no substrato e ela vindo novas brotações. Aqui embaixo, tem várias brotações aqui embaixo. Como vocês podem ver, tem várias aqui, ó. Esse miolinho, esse aqui, ó, é novo. É um brotinho novo. Aqui tem vários outros vindo, tá vendo que tá bem boladinho? Ele tá brotando demais, eu coloquei adubo para cacto nele e eu vou colocar novamente. Eu coloquei, deve ter uns 2 meses que eu coloquei adubo para cacto e o substrato dele foi trocado também. Não tem nem 6 meses que foi trocado. Ele teve uma época que ele deu uma sentida, ele estava muito fraquinho, muito feio, mas ele não apodreceu. Ele só não estava desenvolvendo e nem crescendo. Aí eu troquei o substrato e ele ganhou uma nova força aqui. Tá bem bonito. E o primeiro ponto, se você quer ter um rabo de macaco lindo, cheio, maravilhoso, igual esse aqui tá começando, né? Não vou dizer que esse aqui tá tão assim, mas tá a caminho de ficar bonito.
Primeiro ponto, você vai plantar ele no substrato bem drenável, onde não vai ficar caindo, parando água, né, segurando água, retendo água por muito tempo. Você vai colocar no substrato bem levinho, com bastante drenagem no vaso e vai deixar ele no sol pleno. Esse meu, eu retirei ele do sol pleno há pouco tempo, para ver se ele dava essa crescida do jeito que ele tá aqui, um pouquinho mais acelerado. Porque se você deixa ele no sol pleno, ele ama o sol pleno e floresce muito mais. A chance dele florescer é muito maior no sol pleno, mas ele fica mais curto, com as hastes mais grossas. Eu preferi passar um tempo com ele na meia sombra. Ele toma o sol da manhã, ele tá na borda da varanda, ele tá de pendurado, né? Coloquei a corrente aqui, ó. Ele tá com uma corrente e ele tá de pendurado lá, para ele poder estimular um pouco mais, como se fosse um estiolamento, mas não chega a ser estiolamento, é um crescimento mais acelerado, para eu voltar ele pro sol pleno. Aí eu vou deixar ele no sol pleno. Eu quero fazer um espaço aqui. Eu tenho na beira do muro ali um local que eu posso estar colocando ele, mas eu tenho muito medo de passar um gato, derrubar ele, e aí, nossa Deus, o pessoal vai doer. Vai doer porque isso aconteceu comigo há poucos dias, num sedum que tava lá, e ele caiu, né? Porque passou gato. Às vezes durante a noite o gato passa, né? A gente não tem gato, mas sempre tem um gatinho rondando a casa da gente. E ele derrubou a minha bacia de sedum. Nossa, eu fiquei muito chateada, mas acontece. E esse daqui eu vou ficar chateada e meia, porque ele tá lindo demais, assim. E é uma planta que tá sendo cuidada para encher, cuidada para crescer, né? E para eu ter floração. Esse ano foi a primeira vez que eu vi a floração dele. Ele deu uma florzinha só e eu já fiquei muito feliz, né? Aqui tem vídeo dele que eu mostrei para vocês, uma única flor, mas uma única flor que me fez muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque a flor dele é tudo que a gente espera, é a floração dele. Então, se você fizer isso, deixar ele no sol pleno, deixar ele adubado, a gente não deve colocar adubo em excesso de cactos, porque pode acontecer dele rachar. Então, sempre moderadamente, mas não deixe de usar adubo. Eu coloquei nele, o substrato dele é o terral plantio, né? Como todos que já me seguem aqui sabem que eu coloco o terral plantio. E coloquei o forte cactus nele 2 meses atrás, e eu vou comprar novamente e vou colocar nele. Porque eu achei que depois que eu coloquei, ele deu um crescimento mais acelerado, né? Só esses brotos aqui, ó, que estão bem mais clarinhos, ele surgiu depois que eu coloquei o Forte Cactus nele. Então, gostei muito desse resultado, né? O que eu preciso fazer, pessoal, é manter agora ele sempre assim. Por quê? Mudar de substrato. O rabo de macaco não é nada fácil, não é uma tarefa fácil, não. Ele finca a mão da gente. Tem pessoas que falam assim que ele não finca muito. Ele não finca. Se você pegar assim no sentido do comprimento do pelo, dá para você manusear, mas não adianta. Se você encosta a mão um pouquinho ao contrário do pelo, ele vai fincar na mão da gente. Ele entra na mão da gente, sim. Não adianta a gente falar que não. Ele finca. Tem pessoas que não gostam, que ele machuca. Esse aqui tá me machucando já, ó. Ele deu uma volta aqui, ó, esse, deu uma curva, mas eu vou deixar desse jeito, não vou mexer não. Se eu quisesse, eu poderia estar cortando essa haste em vários cortes, assim, ó, fazendo muda, né, e colocando em outro vaso. Se eu quiser render ele aqui agora, pessoal, posso fazer vários vasos com ele, porque ele vai render vários vasos. Eu vou mostrar de outro ângulo aqui para vocês entenderem bem como que ele tá desenvolvendo. Olha aqui, tem muitos brotinhos, olha aqui por baixo, tem muitos brotinhos. Eu agora tô muito feliz com ele. Olha aqui por baixo, olha. Tá vendo? Ele tá realmente gostando do ambiente que ele tá e realmente ele tá muito bem. Aí se você me perguntar assim, quantas vezes você rega ele? Eu tô regando ele uma vez na semana. É o dia que eu lavo a minha varanda, eu jogo água de mangueira, aí eu pego mangueira, levo ela aqui em cima e encho aqui até transbordar e ele pinga água no chão. É assim que eu tô fazendo com ele. E o resto, ele fica seco. Seco assim, tranquilamente, a semana inteirinha, só é molhado no dia que eu lavo a varanda.
Então, tá dando super certo. Ele tem muito. Aqui eu tô tentando achar esse mato aqui, ó. Ele tem muita reserva de água e ele apodrece muito facilmente se a água estiver parada no substrato, se tiver algum machucadinho. Voltando agora no início do cuidado com ele. Quando você retira uma haste, corta ela, passa canela ou passa cola e deixa, né, para depois você plantar, você pode deixar até uma semana sem você plantar. Não precisa correr para estar plantando. A gente tem essa mania de cortar, colocar no substrato. Eu faço isso. Eu já corto, coloco no vaso e deixo lá, como se tivesse plantado de uma vez, porque eu sou ansiosa. Eu gosto de ver já o resultado lá, né? Mas o que você pode fazer? Cortar, deixar na sombra, no local que não vai pegar sol nenhum, numa sombra até cicatrizar. Depois vai colocar no substrato e não vai molhar. Não precisa molhar, pessoal. Ele já tem água, ele não vai estar alimentando, ele não precisa de nada. Você só vai molhar o rabo de macaco depois que tiver raiz. Quantas vezes eu já vi vários comentários aqui, as pessoas falando, eu já desisti, porque todas acham que eu planto mela, todas apodrecem, mas elas não apodrecem se você não regar, se você deixar ele seco, cortado, passa canela. Se você acha que canela é pouco, passa aquela cola instantânea, veda e deixa secar. Depois você planta, a raiz vai estourar dos lados e vai ficar bonito, não vai apodrecer, você não vai molhar enquanto não tiver enraizamento. Depois, viu, tirou da terra, viu que tem raízes, aí sim entra com a água, vai levando para o sol. Aí depois que já tem raiz, vai para o sol, porque o sol é principal fonte de vida para as plantas, né? Elas precisam disso para poder sobreviver, para ficar bonita. E cacto é planta resistente, é planta que precisa de sol, precisa desse sol, pelo menos de 4 a 5 horas de sol para ele ser saudável, para ele ser bonito. Outra pergunta, pessoal, que eu sempre recebo, tem dois tipos de rabo de macaco, porque tem um que tem um rabo amarelo, pelo amarelo, tem outro que tem o pelo branco. O rabo de macaco é um só é esse de pelo branco. Às vezes ele fica amarelado por causa do sol, são as hastes mais velhas dele, ele tem mesmo esse tom amarelado, mas o verdadeiro é esse aqui, rabo de macaco. E tem o rabo de gato, que as pessoas confundem muito com o rabo de macaco. Uns falam que é outro rabo de macaco, mas o rabo de gato, ele não é pendente. O rabo de gato, ele é um cacto muito bonito, porque ele vai crescendo só para cima, ele vai enchendo o vaso, ele fica maravilhoso, dá flor também, parecido com o rabo de macaco, mas ele é amarelinho. Todo o formato dele é alongado, porém não é curvado, não desce assim, não fica pendente e fica só para cima. A diferença é essa, né? Há muita diferença. E às vezes quem não sabe, às vezes compra errado, acha que é o mesmo, que é só o pelo que é diferente e não, tem muita diferença. Não é porque o pelo é amarelo e o comprimento é esse, é a mesma planta ou o mesmo cacto. Não é. São cactos diferentes. Rabo de macaco, para mim, tiro de letra, né? Tem de cores diferentes de flor, isso tem, né? Tem pessoas que já me falaram que tem branco, tem o laranja, que é o mais que a gente, aqui na minha região, a gente conhece o rabo de macaco da flor vermelha. O laranja, né? Não é vermelho, é laranja. Eu conheço só o laranja, mas dizem que tem outros também. Eu ainda não tive acesso. Eu acho que o mais comum aqui para nós aqui é realmente o laranja, né? Que é muito bonito também. E eu fico assim ansiosa para ver um rabo de macaco lotado de flor, lindo. Eu sei que para estimular essa floração, eu posso estar colocando nele a farinha de osso. A farinha de osso, né, pessoal, ela é muito importante quando a gente quer que uma planta floresça. Então, a farinha de osso, ela é importante para floração. Mas no momento, até então, eu não coloquei nele farinha de osso para estimular a floração, não. Tô colocando o forte cactus e vou continuar no forte cactus, porque o que eu quero dele agora é que ele cresça e fique com as hastes longas, né? Eu quero que ele cresça muito e fica bem comprido, bem bonito, né? E as regas dele, como eu falei para vocês, é dessa forma. É muito
é abundante, mas eu passo vários dias sem regar ele. E eu quis trazer hoje porque eu tô ainda, sempre quando eu tô lendo os comentários dos meus vídeos, tem alguma pessoa lá com muita dúvida sobre o rabo de macaco, como cuidar dele, e tendo muita vontade de ter um rabo de macaco bonito, mas não sabe como fazer, tem muito medo. Outra coisa, não precisa ter medo de mudar ele, pessoal. As pessoas falam comigo, tem medo, compra no vasinho, fica com medo de mexer. A gente não precisa ter medo. Pode tirar do vaso, tirar todo o substrato velho, passar para o substrato novo, manusear ele, regar novamente, não tem problema nenhum. Agora, se você cortou, se você fez interferência assim, né, de fazer feridinhas nele, aí você precisa tomar esses cuidados que eu falei para vocês. Mas se não, se eu tiro esse aqui todo agora desse substrato, eu posso desfazer ele inteirinho aqui, ó. Posso arrancar ele todinho aqui desse vaso, encher essa bacia novamente, colocar todos eles no mesmo lugar, regar, não vai mudar em nada, não vai morrer, não vai murchar, não vai melar, nada disso vai acontecer. Só vai melar se tiver machucado, com excesso de água, substrato encharcado, falta de sol, aí ele vai ter todos os fatores que vão colaborar para ele melar. Mas se não for assim, eu posso garantir para vocês, manuseia o rabo de macaco, cuida dele, planta, replanta, corta, que vocês só vão ter isso aqui, ó, que eu tive, ó, sem medo. Vocês podem seguir lá, entre aqui no meu canal, acompanhe, procura todos os vídeos sobre rabo de macaco que eu já fiz até hoje. Vejam lá de como começou, quantas hastes eu tinha, quantas vezes eu cortei, quantas vezes eu arranquei mudinha para chegar nesse ponto aqui, ó. Não foi fácil, não. Foi muitas intervenções. Eu tive que fazer várias intervenções nele para ele ficar assim, né? Eu tive que arrancar a haste, né? Cortar, nasceu uma, arrancava ela, plantava de novo. Somente assim eu consegui, pessoal. Não foi ele que brotou assim lindamente do nada, não. Eu tive que fazer esses procedimentos sem medo de ser feliz, fazer, cortar e sem medo, entendeu? Então, pode fazer aí que vai dar super certo com vocês também. Eu espero que eu tenha tirado dúvidas, né? Se quem tem dúvida aí, que de hoje em diante não tenha mais medo, né, pessoal? Que pode fazer tranquilamente, que vai dar certo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.